Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Laura Silva. Se você está ouvindo essa história, é porque ou já me julgaram ou estão prestes a fazê-lo. Durante 10 anos da minha vida, fui casada com Adriano Figueira, um homem bom, honesto, trabalhador. Desses que ainda acreditam no amor puro e nas promessas de casamento. Mas entre nós, o amor morreu devagar, como uma vela que apaga com o tempo e o vento. Eu queria mais do que ele podia me dar. Queria luxo, queria reconhecimento, queria ser alguém. Foi quando Henrique Valverde apareceu. Henrique não era só um homem, era um império em forma de pessoa. Rico, influente, com conexões que iam do Congresso até os becos mais escuros da cidade. Era sedutor, perigoso e inalcançável. Até que eu decidi mudar isso. Sim, eu procurei ajuda, e não foi uma terapeuta. Foi Mãe Dolores, uma mulher que vivia numa casa escondida no meio do mato, entre velas negras e ossos de animais. Ela me ouviu, me olhou nos olhos e disse: "Você quer Henrique? Está disposta a dar algo em troca?" Sem hesitar, respondi que sim. Ela me ensinou os rituais, me fez fazer um pacto, escrevi meu nome com sangue, deixei oferendas ao diabo e recitei palavras que gelaram minha espinha. Mas funcionou. Henrique me olhou pela primeira vez como homem olha uma mulher. Em pouco tempo, estava aos meus pés. Dinheiro, carros, festas, viagens internacionais, tudo era meu. Larguei Adriano sem hesitar. Ele chorou. Eu nem olhei para trás. Durante um tempo, vivi o que muitos chamariam de paraíso. Só que tudo que vem fácil, também vai fácil. Henrique começou a mudar. Ficava distante, irritado. Até que um dia, ele apareceu em casa com uma expressão que me gelou o sangue. "Eu sei o que você fez, Laura." Aquelas palavras foram o início do meu inferno. Henrique tinha ido até uma curandeira do interior, Dona Celina, e ela desfez a magia. O encanto acabou. Ele me olhou com repulsa, como se eu fosse sujeira grudada no sapato dele. "Você me enfeitiçou como uma bruxa barata. Agora você vai pagar por tudo." E ele cumpriu a promessa. Cortou meu acesso ao dinheiro, me humilhou publicamente. Disse que eu era louca, manipuladora. A imprensa caiu em cima, me tornei piada em colunas sociais. Perdi tudo. Em desespero, procurei Adriano. Achei que ele ainda poderia me amar. Mas quando o encontrei, percebi que o tempo faz milagres. Ele estava diferente. Rico, mudado, vencedor da Mega Sena, dono de empresas, cercado de mulheres lindas. Mas o olhar, aquele olhar que um dia me amou, agora só tinha frieza. "Você me deixou como um cachorro na chuva, Laura. Eu te amava, mas você escolheu o diabo." Ele virou as costas. E dessa vez, fui eu quem chorou. Eu achei que o inferno era perder Henrique. Depois achei que fosse ser rejeitada por Adriano. Mas a verdade é que o inferno mesmo é quando você percebe que está sozinha, completamente sozinha. Depois que Henrique desfez o feitiço, tudo desmoronou. Ele não apenas me largou, ele me destruiu. Disse para todos que eu o enfeitiçara com bruxaria. Mostrou fotos dos rituais. Expôs até minha visita à Mãe Dolores. A mídia adorou. Manchetes como "Amante usa feitiço para conquistar político influente" estavam em todos os jornais, programas de fofoca, redes sociais. Me chamavam de bruxa, de golpista, de amaldiçoada. Fui cancelada pelo mundo inteiro.
Os amigos sumiram. As amigas, que adoravam minha companhia nos camarotes e spas de luxo, desapareceram. Meu celular tocava apenas com ameaças ou dívidas. Me vi trancada num apartamento alugado no nome de Henrique, que em poucos dias deixou de ser meu também. Fui despejada com as malas jogadas na calçada. Foi aí que pensei em Adriano, em tudo que ele foi para mim, na forma como ele cuidava de mim mesmo quando eu não merecia. Eu o deixei por ambição, por ganância. Mas agora eu só queria o conforto daquele amor simples. Descobri que ele morava em um condomínio fechado, luxuoso, carros caros, segurança privada, mansão com piscina. Ele, o homem que eu deixei chorando num apartamento minúsculo, agora era milionário. Quando ele abriu a porta e me viu, hesitou por um segundo. Seus olhos vagaram pelo meu rosto sujo, pelo cabelo despenteado, pela blusa velha que antes era de marca. Eu mal consegui falar. Adriano, me desculpa. Eu errei. Eu não sabia o quanto você era importante. Me dá uma chance. Ele me olhou. Por um segundo pensei que fosse me abraçar, que fosse me acolher. Mas então ele disse: "Você não quer a mim, Laura. Quero o que acha que eu posso te dar de novo. Mas acabou. Eu não sou mais o mesmo homem. E você... É tarde demais para se redimir." A porta se fechou na minha cara. Pela segunda vez, alguém virou as costas para mim. E sabe o pior? Ele estava certo. Não era só por amor. Eu queria de volta a vida que perdi. Mas era tarde. Tarde demais. Voltei à casa de Mãe Dolores, implorei ajuda. Mas ela apenas me disse: "Você já fez o pacto. E todo pacto tem um preço." Eu perguntei qual era o meu. Ela apenas sorriu com os dentes falhados e disse: "Você vai descobrir e vai pagar em carne, alma e silêncio." Naquela noite, dormi num abrigo público, deitada entre mendigos e doentes. O luxo que eu tive virou lembrança distante. Mas alguma coisa em mim ainda não aceitava a derrota. Eu jurei: vou recuperar tudo, nem que tenha que fazer outro pacto, nem que o preço seja ainda maior. E ali, naquela noite fria, começou uma nova descida rumo ao abismo. Dizem que quando a gente toca o fundo do poço, não há mais para onde descer. Mentira. O fundo, descobri, é elástico. Sempre há mais um pouco de escuridão, mais uma humilhação guardada, esperando por você. Nos dias que se seguiram à rejeição de Adriano, fui me afundando em um estado que nem sei nomear. Dormia em bancos de praça, comia restos de comida de lanchonetes ou doados por freiras que passavam por mim com pena no olhar. Meu corpo, que antes desfilava vestidos de grife, agora era coberto por um casaco furado e sujo. Minhas unhas, antes feitas em salões caríssimos, agora estavam quebradas e cheias de terra. Eu era invisível, um fantasma de mim mesma, mas o ódio ainda queimava. Henrique me destruiu, expôs minha vida, me tirou tudo e ainda fingia nos jornais ser a vítima. Vi ele de mãos dadas com uma nova amante, jovem, bonita, limpa. A imprensa os chamava de o novo casal do poder. Eu, nada além de uma piada, uma bruxa fracassada. Foi então que procurei Mãe Dolores novamente. Ela me esperava, como se já soubesse que eu voltaria. "Quer de novo?" ela perguntou, mexendo um caldo escuro numa panela velha. "Dessa vez, quero que ele pague. Henrique, quero ver ele cair. Quero ele destruído." Ela não sorriu nem hesitou. Pegou uma faca pequena, fez um corte na palma da minha mão e deixou o sangue pingar num prato de barro. "Você vai dar mais do que deu da primeira vez. Vai dar sua carne, vai dar sua sorte, vai dar seus dias de paz. Tira tudo, mas me dá vingança." Ela fez o ritual. Palavras estranhas, velas pretas, fogo que não queimava, mas gelava. Quando terminou, olhou para mim com olhos de morte. "O que você pediu será feito. Mas saiba,
Tudo que se constrói com magia se desfaz com desgraça. Você não será poupada. Saí de lá com o corpo tremendo, mas a alma em chamas. Nos dias seguintes, a queda de Henrique começou. Primeiro, uma denúncia anônima revelou contas ilegais no exterior. Depois, um vídeo de chantagem com empresários foi divulgado. O nome dele caiu como um meteoro na política. Ele foi afastado do cargo. A amante o largou em público. Investigações, prisões, escândalos. Assisti tudo pela TV de um boteco sujo, tomando café preto numa xícara trincada. Eu ri. Eu finalmente ri. Mas a alegria durou pouco. No dia seguinte, acordei com uma dor insuportável nas pernas. Meus dentes começaram a cair. Meu rosto, antes liso e desejado, começou a inchar de um jeito estranho. Fui até um hospital público. A médica me olhou e murmurou: "Você está com necrose nos tecidos. Você parece envenenada por dentro. Como isso aconteceu?" Eu sabia. Era o preço do segundo pacto. Henrique caía, mas eu também. Tudo tem um custo, e o meu estava apenas começando a ser cobrado. O médico me deu 2 comprimidos e um encaminhamento para um especialista, como se aquilo fosse resolver o que estava me corroendo por dentro. Eu sabia que não era físico, era espiritual, era o preço. Nos dias que seguiram, meu corpo começou a se deformar lentamente. Primeiro as dores, depois as manchas, depois a pele necrosando em pontos pequenos, como se algo quisesse sair de dentro de mim, como se a praga tivesse sido lançada não apenas em Henrique, mas dentro da minha carne. Voltei à Mãe Dolores uma última vez. Só uma. Ela estava de costas quando entrei. Nem olhou. "Veio ver o que mais vai perder?" Ela disse com a voz rouca e amarga. "Você me enganou. Isso que está acontecendo comigo, você não avisou." Ela se virou devagar, como uma cobra que sabe que já venceu. "Você pediu vingança, eu dei, mas nunca disse que seria de graça. Tudo que você toca apodrece, Laura, porque você não ama nada além de si mesma, nem Henrique, nem Adriano, nem você." Saí de lá cambaleando, enjoada, com os ouvidos zumbindo e os olhos marejando. Naquela noite, dormi nos fundos de uma igreja, tremendo de frio, com um cobertor rasgado que alguém tinha jogado fora. E naquela madrugada, sonhei com Adriano. No sonho, ele me estendia a mão. Estava sereno, forte, como um anjo. Por um segundo, acreditei que fosse real, que talvez houvesse uma chance, que ele me perdoasse, que me ajudasse a voltar a ser alguém. Acordei no chão duro, com ratos andando perto do meu rosto e um gosto de sangue na boca. Mas aquele sonho ficou, não pelo consolo, mas pela verdade cruel que ele expunha. Eu o perdi, para sempre. Adriano tinha construído sua vida sem mim. Vi em redes sociais, escondida em lan houses, as fotos da nova casa, dos empreendimentos, da viagem para Dubai. Ele agora era respeitado, um empresário admirado. E eu, um vulto, um erro com pernas. Comecei a andar pelas ruas como um fantasma que ninguém vê. Os olhares que antes me seguiam por beleza, agora desviavam por nojo. Crianças me chamavam de bruxa, adultos passavam rápido com medo ou pena. Tentei emprego, ninguém quis. Tentei esmola, quase fui agredida. A magia me deu tudo. Depois tomou até o pouco que restava. E Henrique, mesmo caído, ainda estava melhor do que eu. Pagava por crimes, sim, mas em cela confortável, com advogado caro esperando recurso. Eu pagava com o corpo, com a alma, com a solidão. E pela primeira vez, eu comecei a entender o que é arrependimento de verdade. Aos poucos, fui deixando de me reconhecer. Meu rosto estava inchado, com feridas abertas que não cicatrizavam. Minhas mãos tremiam, minha respiração vivia presa como se o ar tivesse nojo de entrar em mim. Mas pior que a dor no corpo, era o que eu sentia por dentro. Um vazio que parecia eterno, um eco sem fim. Um dia,
Tentei entrar numa farmácia para comprar uma pomada com as poucas moedas que juntei limpando para-brisas em semáforos. O segurança me barrou antes mesmo de eu alcançar a prateleira. Vai embora, dona. Aqui não é abrigo. Eu queria gritar, eu não sou isso. Eu fui alguém. Mas ninguém se importa com quem você foi. O mundo só enxerga o que você é agora. Um outro dia, me reconheci no reflexo de uma vitrine. Os cabelos desgrenhados, os olhos afundados, a roupa imunda. Eu quase pedi desculpas à imagem. E então, uma ideia me atingiu como faca. E se eu pedisse perdão para Adriano de verdade, não por interesse, mas só para tentar me livrar dessa culpa? Fui até o prédio dele mais uma vez. Fiquei do outro lado da rua esperando ele sair. Não ousei me aproximar da portaria. Se me vissem, chamariam a polícia. Esperei horas e então ele apareceu. Estava com um terno escuro, relógio caro, barba bem feita. Ao lado dele, uma mulher elegante. Mirella, descobri depois, a nova namorada. Linda, mas discreta. O tipo de mulher que não precisa de feitiço para ser amada. Me escondi atrás de um poste. Chorei em silêncio. Vi Adriano sorrir, abrir a porta do carro para ela. E aí, entendi tudo. Ele seguiu em frente, ele venceu. E eu fiquei no passado, acorrentada ao que fiz. Tentei escrever uma carta, com papel roubado de uma lixeira e uma caneta quebrada. Escrevi com raiva, depois rasguei. Tentei de novo, com dor. Rasguei de novo. Não existe perdão para quem vendeu a alma 2 vezes. Naquela noite, o frio parecia zombar de mim. Dormi perto de uma boca de lobo, ouvindo ratos, carros e o som da minha consciência me lembrando, palavra por palavra, de tudo que fiz. Henrique ainda aparecia nas notícias. A queda dele era lenta, mas havia chances de volta, com bons advogados, contatos podres e um carisma maldito. O tipo de homem que o mundo insiste em esquecer os pecados, desde que ele saiba sorrir do jeito certo. E eu, nem pecado tinha mais. Só poeira, ferida e uma alma apodrecida. Comecei a entender que eu já estava morta. Só o corpo ainda não tinha aceitado isso, mas vai aceitar. Uma hora vai. Passei a andar como sombra pelas ruas de São Paulo, sempre nas mesmas rotas. Praças abandonadas, esquinas silenciosas, debaixo dos viadutos. Ninguém me via. Ou pior, viam e fingiam que não. Ser invisível é uma morte que acontece devagar e dói mais do que qualquer feitiço, qualquer pacto, qualquer traição. Uma noite vi uma jovem passando com sacolas. Estava ao celular, rindo alto, com os cabelos brilhosos e pele limpa. Por um instante vi a mim mesma. Não como estou agora, mas como era. Antes do pacto, antes da queda. Senti vontade de gritar, cuidado! Quis avisar ela, dizer que tudo que parece poder, destrói. Mas ela passou por mim, como todos os outros, com pressa, com medo ou com desprezo. Foi nesse mesmo dia que alguém tentou me queimar. Um grupo de rapazes bêbados se divertia chutando sacos de lixo. Um deles apontou para mim, deitada num canto, e disse: "Essa aí é a bruxa da TV, lembra? Aquela louca do político." Riram. Outro jogou um copo com bebida no meu rosto. Ardeu nos olhos. "Vamos ver se queima mesmo." Um deles acendeu um isqueiro, jogou papel com fogo perto da minha perna. Fui salva por um morador de rua, seu Elias, que gritou com eles e jogou água do balde onde lavava copos. Depois, ele me ajudou a levantar. Olhou nos meus olhos e disse: "Você tem olhos de quem já viu o diabo." E deixou ele ficar. Chorei. Pela primeira vez em dias, em semanas, em anos talvez. Ele me deu um pouco de pão duro e disse: "Você não é a única que perdeu tudo, mas precisa escolher se vai morrer aqui ou viver com o que ainda resta." Fiquei em silêncio, porque para mim não restava mais nada. Nos dias seguintes, parei de tentar lutar. Já não pedia comida, já não respondia quando me xingavam. Não ligava quando me cuspiram. Odiava meu reflexo. Me odiava por dentro. Tudo que eu havia feito me perseguia.
Henrique sumiu da mídia, provavelmente vivendo algum acordo de bastidor, esperando o tempo limpar sua ficha, como o tempo costuma fazer com homens como ele. Adriano continuava construindo seu império. Vi fotos dele inaugurando uma empresa. Mirella ao lado, grávida. Ele ia ser pai. Isso me destruiu, porque ele merecia, e eu nunca fui digna. Foi ali que pensei pela primeira vez. E se acabar com tudo fosse minha libertação? E se o fim fosse meu único recomeço? Ficar viva era só o instinto. Não era mais escolha. Os dias viraram borrões. Perdi a noção do tempo. Passava horas olhando para nada, sentada no mesmo canto da praça, como uma estátua esquecida. Meu corpo cheirava mal. As pessoas se afastavam de mim como se eu carregasse peste. E, de certa forma, eu carregava mesmo. A peste da minha alma podre. Às vezes, alguém jogava uma moeda, mas não olhava nos meus olhos. Um dia, choveu tanto que achei que o céu queria me apagar. Me encolhi sob o papelão, molhada até os ossos, tremendo. Olhei para o céu e murmurei: acaba logo, Deus, acaba comigo. Mas nem Deus me ouvia mais. Naquela mesma semana, voltei a passar em frente ao prédio de Adriano. Era automático, como um fantasma que volta para o lugar onde morreu. Dessa vez, não vi Adriano. Vi a babá com o filho no colo. Um menino pequeno, de olhos claros, lindos. Meu coração doeu tanto que achei que fosse rasgar o peito. Pensei em tudo que ele teria da vida. Amor, segurança, um lar. Tudo que eu nunca consegui dar, nem a mim mesma. Voltei à praça à noite e sentei no meu canto. Estava mais fraca. A comida já não descia. A boca ferida, os dentes soltos, as pernas quase sem força. Tudo apodrecia aos poucos, como se meu corpo estivesse desistindo antes da minha mente. E então, eu decidi. Não ia esperar o tempo me matar. Eu ia fazer isso sozinha, com dignidade, ou o que restava dela. Roubei uma navalha de um banheiro público, enrolei num pano e guardei numa sacola. Voltei para a praça e sentei ali, como sempre, como nunca. Mas algo naquela noite era diferente. O silêncio parecia mais profundo, o vento mais gelado. As estrelas não estavam ali. Fechei os olhos e respirei fundo. Queria que fosse rápido, queria que doesse menos do que tudo que vivia até ali. Mas antes que eu cortasse a pele, ouvi uma voz. Vai desistir mesmo, Laura? Abri os olhos. Era seu Elias, o mesmo que me salvou do fogo. Ele se sentou do meu lado com aquele jeito cansado, mas firme. Tirou um pedaço de pão embolorado do bolso e partiu no meio. Não, quer? Olhei para a navalha na minha mão, depois para o pão, depois para ele. E ali, naquela fração de segundo, eu hesitei. Hesitar. Foi o começo de tudo outra vez. Comi o pão embolorado como se fosse um banquete. Seu Elias não disse muito. Ficou ao meu lado em silêncio. Apenas dividiu o que tinha e pela primeira vez em meses eu não me senti um lixo. Me senti vista. Ele morava num velho barraco de madeira montado sob o vão de um viaduto. Me levou até lá. Disse que eu podia ficar por uns dias. Não me prometeu nada além de um canto seco e um cobertor rasgado. Mas naquele momento era mais do que eu merecia. Nos dias seguintes, ele me mostrou como sobreviver. Me ensinou onde pegar comida descartada, mas ainda boa. Onde tomar banho escondido. Como conversar com outras pessoas em situação de rua sem ser humilhada. Como trocar favores por segurança. Descobri que por trás da miséria existe uma espécie de sociedade paralela. Feita de gente ferida, sim, mas que ainda tenta se ajudar. Gente que perdeu tudo, mas não a compaixão. Uma noite, deitada ao lado do barraco, ouvindo a chuva bater nas telhas de zinco, pensei no que havia sido minha vida. E senti algo que nunca havia sentido antes. Culpa de verdade, não só pela traição, não só por Adriano, não só por Henrique, mas por tudo. Pelo que eu fiz com minha alma, com minha dignidade, com minha humanidade. Eu vendi tudo, tudo.
por uma promessa vazia de poder e amor forçado. E agora, o que me restava era aprender, tarde demais, o valor do que joguei fora. Seu Elias me levou certa vez a uma igreja que servia sopa à noite. O padre, um homem simples chamado Padre Estevão, olhou para mim, suja e fedida, e ainda assim me chamou de filha. Chorei de novo. Dessa vez, não por dor, mas por vergonha. Ele me deu um casaco, um caderno. Disse: escreve, coloca para fora. Isso ajuda mais do que fingir que esqueceu. Comecei a escrever minha história, numa letra tremida, num papel manchado de gordura. Comecei contando como deixei Adriano, como usei magia negra, como vendi tudo para ter Henrique e como o diabo nunca dá nada de graça. Escrevia à noite, quando o mundo dormia. Escrevia para mim, porque mais ninguém queria ouvir. Mas no fundo, acho que eu escrevia para Deus, mesmo sem saber se ele ainda me ouvia. Os dias foram ficando mais lentos, mas eu, pela primeira vez em muito tempo, comecei a sentir algo estranho, vontade de viver. Era estranho, quase ridículo. Eu, aquela que planejou a própria morte, agora me agarrando a sobras de pão e a migalhas de dignidade como quem segura um bebê no colo. Padre Estevão dizia que o tempo de Deus não é o nosso. Eu não sabia se acreditava, mas toda noite eu escrevia. Escrevia sobre tudo. Sobre Henrique, sobre Adriano, sobre Mãe Dolores, sobre o cheiro da casa que um dia foi minha, sobre o gosto da traição, sobre o som do silêncio quando a fama vai embora. Escrevi uma carta para Adriano, demorei 3 noites para terminar. Cada palavra parecia tirar um pedaço de mim. Adriano, eu não mereço teu perdão, nem tua lembrança, talvez nem tua compaixão, mas se esse papel te alcançar, eu queria que soubesse que eu vi o que você se tornou, vi o pai que você está sendo, vi a paz no seu rosto e queria dizer obrigado por ter me amado de verdade quando nem eu me amava. Se você sentir raiva ao ler isso, tudo bem. Se rasgar essa carta, tudo bem. Só queria que soubesse que pela primeira vez eu entendo e mereço tudo o que perdi. Dobrei a carta com mãos trêmulas. No dia seguinte, fui até o prédio onde ele morava. Não para ver ele, não para implorar, só para deixar a carta com o porteiro. Mas quando cheguei, fiquei parada do outro lado da rua. Olhei a portaria, a movimentação, a câmera, a segurança, a diferença brutal entre o mundo dele e o meu. E senti uma coisa crescer por dentro. Vergonha. Eu não podia mais fazer parte da vida dele, nem com uma carta. Voltei para a praça e queimei o papel com isqueiro velho. Virei as costas, engolindo as lágrimas, sentindo a fumaça levar as últimas palavras que eu ainda tinha para dar. Mas não chorei, porque de algum jeito estranho, aquilo foi libertador. Era como se, ao queimar a carta, eu tivesse aceitado de vez que não havia mais volta. E talvez fosse hora de olhar para frente. Mesmo que o caminho ainda fosse feito de lama, e medo e fome. Naquela noite, seu Elias me disse: sabe, Laura, nem todo mundo que perde tudo morre. Alguns aprendem a viver de novo, mas tem que nascer outra vez, por dentro. E eu, pela primeira vez, quis tentar. Eu já não era mais a mulher de Henrique, nem a ex de Adriano, nem a bruxa da política. Eu era só Laura, uma mulher sem sobrenome, sem teto, sem futuro. Mas de algum modo isso doía menos do que antes. Comecei a ajudar na igreja. Padre Estevão me deixava varrer o pátio, organizar as filas da sopa, dar um bom dia com voz rouca e sorriso gasto. E eu dava, porque por alguns minutos eu era útil, eu era gente de novo. Foi ali que conheci Clara, uma voluntária. Moça nova, cheia de energia, que usava palavras como esperança e milagre, sem parecer ingênua. Ela me tratava com respeito, com gentileza, sem pena. Certa vez, me trouxe um sabonete novo, uma toalha limpa e disse: toma, hoje você vai tomar um banho quente. De verdade. Eu chorei no banheiro, sozinha, encolhida, como se aquele sabonete lavasse não só minha pele,
mas camadas de culpa que estavam coladas no osso. Clara nunca me perguntou o que eu tinha feito. E foi isso que mais me doeu. Porque ela me tratava como alguém que ainda podia ter valor, mesmo sem saber dos meus pecados. Uma tarde, estava ajudando na limpeza quando vi uma notícia num jornal amassado. Henrique Varela anuncia retorno à vida pública, com nova aliança política. Ele sorria na foto, como se nada tivesse acontecido. Como se tudo o que vivemos, a obsessão, a paixão forçada, o pacto, a maldição, tivesse sido apenas uma página de um livro que ele já rasgou. Senti o estômago embrulhar. Henrique, o homem por quem vendi minha alma, estava de volta, mais poderoso do que nunca. E eu? Eu varria folhas na calçada de uma igreja, mas pela primeira vez não quis estar no lugar dele. Vi naquela foto o mesmo olhar que um dia me atraiu, mas agora parecia vazio. Como se ele também carregasse os próprios fantasmas, só que disfarçados em terno caro e sorriso de campanha. Naquela noite, escrevi no meu caderno: Henrique está voltando ao topo. Eu estou no chão, mas talvez, só talvez, o chão seja mais honesto. Seu Elias leu por cima do meu ombro e deu um leve sorriso. O topo engana, o chão revela. E pela primeira vez, eu dormi em paz. Mesmo depois de tantos meses longe de tudo, o passado ainda me perseguia, como uma sombra insistente que nunca me deixava descansar. Certa manhã, acordei com uma notícia ruim. Henrique fora flagrado numa nova polêmica. Um escândalo sujo envolvendo dinheiro público e uma conta secreta no exterior. Mais um golpe na reputação que ele tanto lutava para reconstruir. A imprensa começou a questionar sua verdadeira face, o poder que ele usava e os segredos que escondia. Alguns diziam que tudo aquilo era obra de inimigos políticos, outros que era a natureza dele. Eu não sabia se deveria sentir vingança, satisfação ou pena. Enquanto isso, Adriano seguia sua vida longe de mim e de todos os meus erros. Soube que ele finalmente havia conseguido algo que eu não conseguia: riqueza limpa, sem mágica, sem truques. Com sorte, uma mega sena. A vida lhe deu uma segunda chance. Mas ele não tinha espaço para mim, nem para minha dor. Em uma noite em que a solidão apertava o peito, decidi procurá-lo. Precisei de horas para encontrar o número dele, que eu não tinha há muito tempo. Liguei com a voz tremendo. Adriano, sou eu, Laura. Ele demorou para responder. Quando o fez, a voz era fria, distante. Laura, não tenho mais nada para você. As palavras me perfuraram. O silêncio depois delas mais ainda. Eu entendi que, para ele, a ferida já era muito profunda. Eu tentei explicar, me desculpar, mas ele não quis ouvir. Você me deixou quando eu mais precisava. Agora sou feliz do meu jeito, e você precisa aprender a viver sem mim. Desligou. Naquele momento, pela primeira vez, soube que eu estava realmente sozinha. Não porque eu quis, mas porque minhas escolhas me colocaram ali. E foi aí que compreendi que o verdadeiro castigo não era a pobreza, o abandono ou o desprezo dos outros. Era carregar comigo o peso de quem eu me tornei. Os dias passaram e a solidão se tornou uma companhia inseparável. Eu caminhava pelas ruas com os pés cansados e a alma mais cansada ainda. O que eu fiz voltou para me assombrar de um jeito que nenhuma magia negra poderia proteger. Henrique desapareceu da mídia por um tempo, mas sua influência continuava forte, mesmo depois dos escândalos. Eu sabia que ele continuava jogando seus jogos por trás das cortinas, mas já não me importava. Aquele homem que um dia foi o símbolo da minha ambição, agora era só um fantasma em minha memória. Adriano, por outro lado, estava em outra vida. Tinha mudado, crescido, se tornado alguém que eu mal reconhecia. Ele não queria mais saber de mim, e eu não podia culpá-lo. A realidade me esmagava, perdi tudo: dinheiro, amor, respeito, e acima de tudo perdi a mim mesma.
Uma noite, senti o frio da rua como nunca antes. Eu tremia, não só de frio, mas de medo, de desespero. Percebi que o fim estava próximo e que eu precisava enfrentar minhas escolhas. A vontade de desistir era forte, a dor parecia infinita. Eu pensava em acabar com tudo. E naquela escuridão, a voz do diabo parecia rir, zombar da minha queda. Mas no fundo, uma pequena centelha resistia. Era a última faísca de Laura, lutando contra a própria destruição. Eu estava no fundo do poço, mas sabia que se quisesse, poderia começar a subir. Ou pelo menos tentar. O futuro era incerto. Eu não sabia se teria forças para enfrentar o que vinha pela frente. Mas naquele instante, uma coisa ficou clara. Eu estava pagando por tudo. E o preço era alto demais para ser ignorado. A cada dia, eu sentia o vazio crescendo. As ruas, antes apenas frias, agora pareciam querer me engolir. Minha mente era um emaranhado de lembranças, dores e arrependimentos que eu não conseguia mais afastar. Adriano? Ele havia feito sua vida longe de mim, e eu não tinha o direito de reclamar. Ele merecia a felicidade que eu lhe neguei. A notícia de sua fortuna vinda da Mega Sena chegou até mim como uma faca, cortando qualquer esperança de reconciliação. Henrique também estava longe, talvez mais poderoso do que nunca, mas distante, tão distante quanto eu. Eu era só um nome esquecido, uma mulher que um dia desejou o poder e agora se afogava na própria ruína. Uma noite, deitada num banco de praça, pensei em tudo, no pacto, na traição, nas magias, na minha queda. A dor era tanta que parecia atravessar a pele, queimando até os ossos. O desespero apertou meu coração e naquele instante tomei uma decisão. Não queria mais viver assim. Mas ao invés de implorar por ajuda, ao invés de buscar um caminho de volta, eu escolhi me entregar ao nada. Queria que tudo acabasse. Me preparei para o fim. Mas enquanto a escuridão me abraçava, uma última lembrança veio à minha mente. Os olhos de Adriano, a mão de seu Elias, a palavra de Padre Estevão. E aí, mesmo no fundo, eu percebi que a queda tinha um preço. E que talvez ainda houvesse uma chance de recomeço, mesmo que eu não a merecesse. Mas aquele recomeço, naquele momento, parecia tão distante quanto a luz no fim do túnel. Eu estava sozinha e pagaria caro por tudo. O silêncio era mais pesado que qualquer grito. Eu estava sozinha mais do que jamais imaginara. A rua que antes me acolhia com seu frio, agora parecia um túmulo aberto. A cada passo, sentia o olhar distante das pessoas, o desprezo nos gestos apressados, a invisibilidade que me transformava em sombra. O que antes foram sonhos de riqueza, poder e fama, agora não passavam de cinzas pisoteadas sob meus pés. Henrique e Adriano viviam suas vidas, tão distantes de mim quanto estrelas inatingíveis. A fama que eu tanto quis sumiu junto com o sorriso falso que usei para conquistar Henrique. O dinheiro que desejei escapou pelas minhas mãos como areia. Passei dias vagando, tentando encontrar um sentido, uma razão para continuar. Mas só havia vazio. Até que um dia, sentada na calçada fria, decidi, não aguentava mais. A dor da perda, da rejeição, do próprio fracasso, era maior que minha vontade de viver. Segurei a vida que restava, tentando entender como tudo chegara àquele ponto. Fechei os olhos e, pela primeira vez, deixei a tristeza me invadir completamente. Foi ali, naquela escuridão, que percebi o verdadeiro preço do pacto, da ambição e da traição, e que, no final, ninguém estava ali para me salvar. A manhã chegou sem cor, sem som. Eu estava sentada na calçada, o frio entrando pela pele, um vazio maior que o mundo dentro do peito. Olhei para tudo que perdi, o amor, o poder, a riqueza, e para o que me restava, nada. A solidão era meu único companheiro. Pensei em tudo que fiz para chegar ali, no pacto com o diabo, nas magias negras, nas mentiras,
E entendi finalmente que nada vale a pena quando se perde a si mesmo. Enquanto minha mente vagava por esses pensamentos, senti uma paz estranha, silenciosa, como se a morte fosse um abraço esperado. Foi quando ouvi passos se afastando. Não eram meus, nem de ninguém que me importasse. Era a vida deles, de Henrique e Adriano, seguindo adiante, distante, sem olhar para trás. Eu sorri com tristeza. Eles viveriam suas vidas, brilhantes e fortes, enquanto eu pagaria pelo preço da minha ambição desmedida. Fechei os olhos, não com medo, mas com a certeza de que meu ciclo havia acabado. Não houve gritos, nem lágrimas. Só o silêncio eterno de quem escolheu o caminho errado e pagou com a própria alma. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.